Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de terça-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que você esteja ligadinho em cada palavra que será trazida aqui, porque afinal de contas Jesus disse assim, que se permanecermos em sua palavra, seremos discípulos dele e conheceremos a verdade que liberta, que é e está em Jesus Cristo, amém? Para você que está passando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo mesmo. Espero que você esteja pronto para ouvir coisas aqui que vão fazer você tirar suas dúvidas e deixar de viver a vida que as pessoas querem que você viva, pregando mentiras e falando aquilo que não é de Jesus. Amém? Bom, hoje eu quero continuar o assunto que praticamente eu comecei na semana passada sobre o dinheiro. Por quê? Desde quando vocês conseguem perceber nesses ministérios ou nesses templos? Vocês já viram alguém maltrapilho adentrar por essas portas e ficar ali ouvindo e vendo o culto? Não, pelo contrário. As pessoas que estão maltrapilhas, as pessoas que estão mal cheirosas, são colocadas para fora, não é permitido que fiquem lá dentro, só entram pessoas que estão bem vestidas, né? Que estão bonitas, digamos assim, porque afinal de contas, né? Eles acham que ali não é o lugar propício para pessoas que de repente não têm um aspecto para eles bom. E desde quando Jesus disse que precisaríamos estar cheirosos, ou que as igrejas, esses templos, ou quem quer que seja, deveriam receber pessoas apenas que têm condições de fazer algo, né? Mas aí eu estava agora à tarde sentado aqui com a minha esposa, e a minha esposa me trouxe uma palavra que era justamente o Espírito Santo falando aquilo que era para eu pregar. Então eu quero que você anote essa palavra aí. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. E o verso 3 e o 4, por favor. Amém? É muito engraçado porque na semana passada, quando eu postei sobre a questão do dinheiro, muitas pessoas visualizaram. E é nítido que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a essa questão do dinheiro, porque elas querem saber sobre essa questão de dizimar é bom, é ruim. Na verdade, dizimar é horrível, né? Porque é uma mentira que vinculam a sua salvação, a sua fidelidade para com Deus através daquilo que você possa dar para eles. Não é para Deus. Você não está dando para Deus. E é por isso que hoje também eu quero dizer para você, você já viu alguém maltrapilho ser bem tratado ou ser permitido entrar pelas portas da igreja? Não, porque as pessoas querem estar ali tranquilas para ouvir aquilo que elas querem ouvir. E essa palavra fala justamente sobre isso. Então, quer dizer, a gente traz a questão do dinheiro porque daí é nítido que o amor ao próximo não se destaca quando a pessoa não tem o que oferecer para eles. E Jesus em nenhum momento faz acepção de pessoas. Jesus em nenhum momento destrata a pessoa. Por exemplo, ele tratou com o leproso, ele tratou com o cego, ele tratou com o maltrapilho, né? Ele tratou com o paralítico que estava no tanque de Betesda lá jogado, largado. Imagina como é que ele estava, né? Mal vestido, com odor ruim, porque não tomava banho, estava ali. Então pensa, e hoje em dia você só vê adentrar pelas portas desses templos pessoas que estão bem vestidas e que podem oferecer algo para o homem, não para Deus. Amém? Mas vamos usar essa palavra que eu acho muito interessante, porque isso aqui vem a calhar com aquilo que eu estou dizendo. Que diz assim, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, ó. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os princípios, os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E aqui é algo que diz respeito sobre isso que eu estou dizendo, né? Que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Qual é o ensino verdadeiro? Aquilo que Jesus
propôs a nos ensinar, a nos alertar, a deixar claro, e inclusive depois da sua morte e ressurreição, ele foi bem claro e disse que nós não estaríamos com ele agora neste momento, mas que o Espírito Santo que ele nos deixaria, ele nos ensinaria, faria com que lembrássemos de tudo que ele fez, nos ensinou e disse. Então, e hoje em dia as pessoas querem seguir os seus próprios desejos, buscando mestres que digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos, e é verdade. Quando as pessoas me dizem assim, olha, Emerson, não, mas você está aí, você está falando isso aí, mas vai contra aquilo que eu tenho aprendido, então não me interessa o que você está falando, porque o que me interessa é o que o meu pastor, o que o meu ministério, o que minha igreja falam. Porque elas estão ali ouvindo apenas aquilo que é suave, que é bom. Aí quando eu falo exatamente isso que eu estou falando, olha, você não vê pessoas maltrapilhas entrando pelo... Não, mas a gente tem um trabalho social muito intenso. Gente, mas do que adianta o trabalho social de você levar cesta básica, alimento, sendo que é uma falsidade, porque se essas pessoas quiserem ir até o templo, a sua, sei lá como que seja, não é casa de Deus, ali é um templo, pode habitar qualquer coisa, porque a palavra fala, Deus não habita em templos construídos por mão de homem, e nem é servido por mão humana. E as pessoas continuam insistindo que eu estou na heresia, sendo que Jesus falou, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E Paulo vai mais adiante lá, anota aí você que está vendo o canal pela primeira vez, sempre fala assim, para ter certeza daquilo que eu estou falando, leia lá 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18. O próprio Paulo falou que, olha, existe um véu que não permite que eles conheçam a verdade. E só se livrarão deste véu quando se converterem a Jesus Cristo. A palavra de Jesus é muito difícil de ser aceita pelo ser humano. É muito difícil amar o próximo, perdoar, amar o seu inimigo, dar a cara a tapa. As pessoas preferem dizer assim, olha, eu tenho isso e não vou mudar. E Jesus é bem claro em dizer assim que nós precisamos mudar, que nós precisamos aceitar aquilo que é erro e buscar o caminho da verdade e mudar. Eu mudei muito, eu tenho defeitos até hoje? Tenho, mas eu mudei muito por amor a Jesus. É o que eu digo, nós jamais seremos livres de falhas e pecados, mas nós podemos ser menos falhos e menos pecadores. Por que que eu vou dizer para Jesus, Jesus, não, eu vou mudar, eu sou assim, a humanidade me deixou assim, eu vou continuar sendo assim? Erro! Errado! Você está querendo que os outros digam para você, como esses líderes fazem, que você está certo, que você não pode, que você tem que continuar assim, que você tem que seguir assim, porque são coisas que agradam ao seu ego, agradam ao seu ouvido. Rejeitarão a verdade e correrão atrás dos mitos. E hoje, as pessoas rejeitam totalmente a verdade. As pessoas preferem olhar para o próximo que está lá fora maltrapilho e dizer assim, credo, que nojo. É assim mesmo que as pessoas dizem. Não deixa entrar aqui não, obreiro. A pessoa está fedendo, está maltrapilha, não serve para estar aqui. É o que acontece. É o que acontece com cada um de nós, seres humanos podres. Eu posso ter a carne podre, mas o meu espírito, ele está se tornando limpo dia após dia para o grande dia. E olhar para o próximo com amor é algo importante. Por quê? Porque se você não olhar para o próximo e dizer bom dia, se você não for uma pessoa generosa, simpática, do que vale você viver Jesus? Nada. Tá bom? Nada. Você bem claro, olha aqui, nada. Se você não começar a ser uma pessoa que ama o próximo e que permite não ouvir esse monte de besteiras, mas ouvir aquilo que diz o Espírito, o que a palavra fala? Que Deus, neste momento, está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Rejeitarão a verdade e seguirão mitos. O que Deus está procurando mesmo? Aqueles que o adoram em espírito
e em verdade. O que é adorar em espírito e verdade? É deixar tudo isso de lado do seu ego, dos bens materiais dessa terra? Olhar para o próximo independente da sua roupa, do seu estado, do seu cheiro? E aceitar que ele é um ser humano necessitado de amor e da palavra que pode salvá-lo e mudá-lo? Porque da maneira que esses ministérios, as pessoas hoje agridem o ser humano, elas estão levando as pessoas cada vez mais para longe de Deus e mais perto para aquilo que é mentira. Atalho, mentira e morte. Nós vemos pessoas pelas ruas em que tem muitos que passam... É claro, tem muitas pessoas que fazem por dom de nós não desejarmos estar perto. Sim, uma pessoa que é repugnante, por exemplo, que o usuário de drogas, mas que muitos também não tiveram a possibilidade de conhecer a Deus o Pai porque não houve quem o levasse verdadeiramente para o caminho da verdade. Não estou dizendo que eu aceito estar perto de qualquer um, mas eu não aceito isso que é feito dentro desses templos, aonde as pessoas não têm acesso. Só tem acesso quem pode oferecer algo para os líderes, para o templo, para o ministério. Só é aceito você quando você tem algo a dar. Quando você faz as suas obrigações como, digamos, obreiro, quando você se entrega para fazer as coisas, aquilo que o pastor acha que é certo, que o ministério acha que é certo, que o templo acha que é certo, aí você tem valor. Mas a partir do momento que você não se entrega mais e que você não tem mais nada a entregar, a dar, você é descartável, meu querido. Mas para Deus o Pai, nós somos eternos. Para Deus o Pai, nós não somos descartáveis. Para Deus o Pai, independente daquilo que possamos vestir. É como fala a palavra. Vocês não têm que se preocupar com o que comem ou com o que vestem. Porque afinal de contas, não levaremos absolutamente nada dessa terra. Nem o que comemos, nem o que vestimos, nem onde moramos, nem o carro que andamos, nem o dinheiro que gastamos. E quando a minha esposa me falou sobre essa palavra, eu achei incrível, porque estava na direção daquilo que eu precisava falar. E olha, pois virá o tempo, olha só como naquele momento, a palavra já disse bem claramente assim, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino do verdadeiro. Olha só. E este tempo chegou de uns anos para cá, de alguns anos para cá. As pessoas querem seguir as doutrinas humanas. As pessoas querem viver o seu próprio eu, o seu próprio umbigo, o seu próprio ego, tornando-se pessoas frias, pessoas longe do amor de Deus, porque não aceitam jamais a verdade de Jesus Cristo. Hoje em dia, falar Jesus muitas vezes é tão repugnante que as pessoas falam assim, para de falar de Jesus. Porque elas não aceitam que muitas vezes é necessário ouvir Jesus, mas elas não aceitam. E nesses templos, o que nós mais vemos são pessoas querendo massagear o ego de outras. E não permitindo que os pobres, os flagelados, os necessitados da palavra e do amor entrem por essas portas porque não tem nada a oferecer. É nítido isso. É tão claro isso que já vi lugares onde uma pessoa moradora de rua foi maltratada e expulsa de dentro daquele lugar porque ela não cabe ali. Porque incomoda as outras pessoas. Porque não tem o que oferecer. Isto é o amor ao próximo? Quando Jesus falou ao meu próximo como eu vos amei, ele amou a todos de forma igual. Ele não via as posses das pessoas. Ele via uma alma, um espírito necessitado do amor de Deus o Pai, que é o que muitas pessoas não transmitem. Nós vemos pessoas que são ditas líderes, mas que só querem benefício próprio
e não conseguem olhar para o próximo com amor, mas apenas com interesse. Que é o que acontece hoje em dia, as pessoas não conseguem entender. As pessoas continuam achando assim, o meu pastor é uma bênção. Só que o seu pastor, quando você não tiver mais nada para oferecer, ele vai colocar você das portas para fora. Rejeitarão a verdade. Olha só, é isso tudo que acontece nos dias de hoje. As pessoas rejeitam a verdade, as pessoas não aceitam mudanças, as pessoas acham que tem que viver desta forma, só que daí esquece que lá no grande dia vão olhar Jesus e falar assim, afastem-se de mim, pois eu não te conheço. Já que você não quer mudar, fica aí. É isso. Quando eu falo que isso que é dia após dia, e que a vida é como um vapor que se desvia, por que Jesus nos mantém nessa terra? Não é para sofrimento. É porque nós temos que dia após dia buscar apreender, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que progredir, nós temos que nos tornar pessoas melhores, porque se você fica naquele eu de antes, ou eu que, porque a vida me fez entristecido e assim, e você permanece assim, você não amadurece espiritualmente, então como que você vai ter uma esperança da vida eterna? Jamais! E os bens materiais, o dinheiro, essas coisas, não te trazem salvação. Pelo contrário, muitas vezes te levam para muito longe dela. Porque Deus não quer alguém que seja abastado de dinheiro ou de bens materiais. Deus quer alguém abastado de amor, de gentileza, do querer para o próximo melhor do que para si próprio, de querer compartilhar o amor de Deus com o próximo, ao invés de se restringir a guardá-lo para si próprio. Jesus foi bem claro em dizer assim, eu não vos tenho mais chamado de servos, mas eu vos tenho chamado de amigos. Amigos no plural, não amigo. Ele não falou isso para mim nem para você, assim, você é meu amigo. Ele falou assim, amigos. Eu não mais vos tenho chamado de servos, mas vos tenho chamado de amigos. Porque ele olha para todos nós como amigos, como pessoas necessitadas do amor de Deus o Pai. E hoje o que menos se vê dentro dos ministérios é amor ao próximo. Mas o amor é apenas àqueles que podem oferecer algo. Então toda essa palavra aqui, se a gente for analisar, a palavra que minha esposa me deu hoje, me trouxe, é a mais pura verdade. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Jesus não tem mais voz ativa. Jesus já sabia lá naquele tempo, como ele diz na palavra, olha, haverá o tempo em que vocês me trocarão por homens e não mais lembrarão de mim. E é isso que acontece verdadeiramente. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas preferem o que o seu líder fala, o que as pessoas falam. É a mesma coisa quando as pessoas mandam lá aqueles ditadinhos na internet e você fala, ai que lindo, olha, eu estava precisando disso. Desde quando isso é de Deus? Desde quando isso é porque a pessoa usou aquela vida para ser... Aquela pessoa usa o seu próprio eu para falar aquilo, para chamar a própria atenção. Mas na fraqueza humana, muitas vezes a gente precisa ouvir algo e acredita que aquilo é direcionado por Deus. E não é. Deus está aqui, Jesus falou aqui, se permanecerdes na minha palavra, serão meus filhos. Eu falo assim, vocês fiquem nos ditados humanos aí que vai estar tudo bem. Não, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Onde está a verdade? Nele. Eu. Gente, não olhem para mim, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho palavras ruins, eu tenho atitudes ruins. Não pense que porque eu estou aqui falando com você, ou porque um dia eu fui colocado como pastor, que eu sou melhor que você. A palavra pastor hoje em dia até afugenta pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, eu também estou aprendendo, estou amadurecendo espiritualmente para o grande dia. Porque eu não quero ouvir de Jesus Cristo assim, olha, afaste de mim, eu não quero, eu penso comigo isso todos os dias. Eu não quero ouvir Jesus dizendo assim,
que eu tenho que me afastar dele, porque ele não me conhece. Pelo contrário, eu quero que ele venha dizer assim: filho, eu estava te esperando, meu irmão. Vem cá, meu irmão, eu estava te esperando. Só que para isso, eu tive que abrir mão de tantas coisas. Eu tive que abrir mão do ego. Eu tive que abrir mão. Eu saí de cena ali porque meu gato estava fazendo arte, tá? Eu tive que abrir mão de coisas, de pensamentos, de atitudes e palavras para poder ser um pouco melhor. Eu vou morrer em pecado. Eu vou morrer em falha. Mas eu sou muito, muito melhor do que ontem. Eu sou muito melhor do que há 2 horas atrás. Porque, infelizmente, eu sou falho e pecador. Infelizmente, muitas vezes, por exemplo, às vezes eu falo coisas para minha esposa que a machuca, a maltrata. Mas eu reconheço as minhas falhas e pecados. E isso para Deus é algo muito importante. Porque Ele me perdoou. Se Ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, quantas vezes Ele não nos perdoou 70 vezes 7? Eu estou com 53 para 54 anos. Quantas vezes Ele não me perdoou 70 vezes 7 para eu poder chegar aqui neste momento e falar ainda assim, ó, ainda sou falho e pecador, e eu creio que todos os dias Deus ainda está me perdoando 70 vezes 7. Mas eu não admito que pessoas sejam maltratadas por não ter o que oferecer, sendo que muitas vezes tem muito a oferecer. Quem disse que uma pessoa que não tem recursos financeiros não pode nos ensinar alguma coisa? Sim, podem. Quem disse que porque eu fui maltratado ou magoado por alguém que eu não posso amar ao próximo? Se você é do tipo que só dá ouvidos àquilo que você quer ouvir, através daquilo que é pregado no seu ministério, meus sentimentos. Se você é daquele que não admite de maneira nenhuma que Jesus ensinou algo e que você tem que ser daquele jeito que você acha que tem que ser, meus sentimentos. Acho interessante porque quando eu comecei a conhecer Jesus, eu escutei desde o princípio assim, olha, a salvação é individual. E sabe o que é verdade? Outro dia eu estava falando para minha esposa que eu tenho às vezes vontade de parar de falar no canal. Porque as pessoas não aceitam, as pessoas não querem, eu falo demais, eu tento colocar a goela abaixo e tal, tal, tal. Isso machuca a gente porque assim, o que Jesus falou tá nítido. Não é o Emerson, foi Jesus. Não é o Emerson, foi Paulo. Não é o Emerson, foi Timóteo. Não é o Emerson, foi Tiago. Não é o Emerson, foi João. O livro que eu mais amo. Olha quanto o livro de João nos ensina e o quanto importante é o livro de João através do conteúdo que tem. Não sou eu, não é teologia, não é estudo, não é unção, não é isso, aquilo, não é o Emerson como qualquer um, mas que buscou no Espírito Santo e que foi agraciado por Deus o Pai, por Jesus Cristo, de conhecer a verdade que está nele. E ponto. Por isso eu digo que se eu tivesse um ministério, pode ser que eu seria morto por um outro pastor, porque eu não iria cobrar dízimo, eu iria aceitar qualquer pessoa ali dentro. Poxa, pensa bem, Jesus quando ele foi lá, aceitou que aquela mulher foi levada ali pelos sacerdotes para dizer assim, olha, ela estava em pecado porque ela estava em traição. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí Jesus fala o que para ela? Ó, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Por quê? Não julgue para não ser julgado, porque da mesma maneira que julgares, será julgado. E Jesus deixou bem claro isso naquele momento, em que levaram ela ali até a presença de Jesus. Ah, Jesus, lá na lei, a gente tem que apedrejar. E Jesus, no seu amor, na sua pureza, ele ali desenhou no chão, olha e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E com isso, aos poucos, todos foram saindo, inclusive os sacerdotes,
foram deixando as pedras no chão, e quando Jesus levanta, olha ao redor e diz para aquela mulher assim, olha, nossa, onde é que estão aqui os seus acusadores? Não sei, eles foram embora. E ele disse, vai e não peques mais. Então quem somos nós para definir aquilo que é julgamento de alguém? Ah, essa pessoa está cheirando mal, essa pessoa é ruim, essa pessoa bebe, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Todos nós temos falhas e pecados, todos nós. E se Jesus aceitou você ou aceitou a mim, e por que não vai aceitar outras pessoas? E por que você não pode aceitar outras pessoas? E por que o seu líder, o seu ministério, não pode aceitar que a pessoa pobre não tem o que oferecer? Ah, o pobre não tem o que oferecer, então não serve. Que estranho. Muito estranho. Porque quando Jesus falou assim, ó, ame ao próximo como eu vos amei, ele não disse assim, ó, ame o rico, deixa o pobre de lado, ama o rico. Ele disse, ame ao próximo. O próximo são todos que estão ao redor. O que é o próximo? Estar por perto. As pessoas estão por perto. Muitas vezes você olha uma pessoa do seu lado que pode parecer soberbo, horrível, e quando você fala de Deus a pessoa chora, porque a pessoa estava esperando alguém falar de verdade sobre Deus. De uma forma simples. Então, gente, olha, vamos ler ele de novo lá. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E a palavra também diz assim que Deus, né, como eu disse, ele diz assim, a palavra diz que chega um momento em que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas como diz o versículo, rejeitarão a verdade. Muitos rejeitam a verdade por causa do seu próprio eu. E isso está errado. Então o dinheiro é tão maldito que até mesmo a quem deve receber amor é rejeitado por aquilo que não tem a oferecer para o homem. Amém? É isso, gente. Eu espero que tenha sido bem direto, curto e grosso, mas verdadeiro. Porque Jesus fala, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e vos libertar. Eu não me arrependo de nada do que eu tenho aprendido com Jesus. Eu continuo sendo falho, pecador, eu continuo ainda muitas vezes uma pessoa ogra, mas Jesus conhece o meu coração, os meus pensamentos e sabe que eu sou dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toma posse dessa palavra, se liberta, aceita a verdade, não rejeita. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz. E olha, para você que já é inscrito, continua compartilhando. E para você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, bem-vindo. E se você sentir no seu coração de ser inscrito no canal, se inscreva. Porque o canal hoje, ele só tem o número de inscritos que tem, porque Deus levou pessoas, trouxe pessoas a ouvir essas palavras e entender a verdade. Eu não tinha perspectiva nenhuma de ter nem que fosse 10 inscritos. Mas hoje, se eu não me engano, estamos 235 inscritos. E que venha a crescer mais, porque eu acredito que crescendo mais não é para eu me tornar uma pessoa conhecida, mas para que Jesus seja conhecido por todos. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Tchau.